Bom dia. Hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. E de antemão eu queria deixar aqui claro para vocês que antes de eu trazer qualquer conteúdo aqui, eu sempre busco estudar, busco informações, orientações, em especial até com o meu próprio pastor, para que então eu possa trazer com clareza e firmeza o que cada tema eu tenho colocado nos stories, né, dentro da palavra do Senhor. Então hoje eu quero falar com vocês após ter estudado, ter conversado um pouquinho com o meu pastor esses dias pelo WhatsApp a respeito desse assunto, e então eu vim aqui hoje falar com vocês a respeito desse polêmico assunto. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na Bíblia existem dois tipos de julgamento. O primeiro julgamento, que cabe a nós, né, que é dentro do que nos é permitido fazer, é o julgamento em amor. É aquele que eu vejo o meu próximo errando, vejo o meu próximo pecando, e eu chego para ele e sinalizo para o bem dele, para o crescimento dele, né? Esse é o julgamento em amor. E o outro é o que a gente infelizmente mais vê por aí. Eu inclusive passei e passo por ele até hoje, assim como você com certeza que está me vendo também já viveu ou vive também essa situação, que é infelizmente pessoas fazerem uso desse tipo de julgamento erradamente, porque esse só cabe ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que perante ao tribunal dele comparecerá todos, eu e você, né? Então, quando eu condeno uma pessoa, quando eu, por exemplo, digo, fulano não tem mais jeito, fulano é uma pessoa assim, é uma pessoa assado, que não tem mais solução, não vai dar em nada, aquilo ali não serve, não presta, não é para você, não é para ela, ou essa situação não tem mais solução, acabou, é o fim. Errado, porque a última palavra é do Senhor. Então, basicamente eu falei a respeito de um julgamento, da diferença de um julgamento para o outro. E agora eu quero ler um pouquinho com vocês o tão famoso texto que muitos isolam para bem próprio, né? Porque é assim que funciona. Eu quero pecar em paz. Então, quando eu sou confrontada por alguém que me sinaliza o meu erro, sinaliza o meu pecado, eu logo digo, não julgue para não ser julgado. Só que eu estou isolando para o meu próprio bem-estar, porque me é cômodo, né? Eu não quero ser confrontada. Eu não quero ser sinalizada, porque o que eu estou fazendo está sendo bom para minha carne. Então vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por isso que por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Bom, aqui é claro, para quem lê todo o texto e não somente o versículo que lhe interessa, a gente entende o seguinte: no versículo 3, é claro, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. O que isso está dizendo? Está dizendo que a pessoa que está fazendo o julgamento,
A pessoa que está sinalizando o erro, o defeito, o pecado do amiguinho, da amiguinha, está cometendo a mesma coisa ou talvez até pior. Então, como eu posso dizer para o meu próximo, para o meu coleguinha, não pode furtar essa caneta, é errado. Mas quando eu olho para minha mão, eu também furtei uma caneta. Ou pior, furtei 2 canetas. Então, por isso que lá no versículo 5, a primeira palavra que é dita é hipócrita. É aquela pessoa que gosta de somente, apontar. Mas ela não quer olhar se ela está em condição de fazer tal coisa. Por isso que, a prosseguir, no versículo diz assim: tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se a minha mão está limpa de roubo e eu tô vendo o meu próximo roubando, isso é um exemplo, tá? Diante de milhares de situações. Eu tenho ou não tenho condição de falar assim, está errado? Eu tenho condição para falar. Eu não tô roubando, eu não roubo, né? Então, quando eu sinalizei que o meu próximo está errando em estar furtando algo de alguém, eu tô tendo condição para fazer esse julgamento. Agora, eu não tô dizendo para ele falar assim, olha, você não tem mais jeito, você rouba, para você não tem mais solução. Olha a diferença. E é onde as pessoas vão se perdendo, né? Porque, como eu falei, elas gostam de estar fazendo o que estão fazendo de errado. Nós gostamos. A nossa carne gosta. E é por isso que a gente precisa de estar todos os dias se alimentando, buscando, renovando o nosso ser, buscando nos limpar, nos purificar, né? Mas esse é um outro assunto. Então, no livro de Lucas, no versículo 6:39, Jesus ali, ele exorta dizendo, né? Ele faz uma explicação ali, ele fala a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? É como eu falei logo aqui atrás, né? Sobre a questão do roubo. Dei um exemplo. Como que eu tô afundada em tal erro, tô afundada em tal pecado, eu vou ter condição de guiar o meu próximo? Qual a possibilidade de eu conseguir guiar, instruir? Não bate. Então é por isso que Jesus diz, né? Pode um cego, pode um que está roubando querer julgar o outro que rouba também? Pode um que está adulterando querer dizer que o outro tá errando em adulterar também? Não pode. Quando a gente começa a buscar sobre julga ou não julga dentro da Bíblia, a gente encontra em João 7:24 que devemos julgar segundo a reta justiça. Ó, tá aqui na Bíblia, eu já deixei marcado aqui. Em João 7:24 diz: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Por que segundo a aparência? Porque muitas das vezes é assim que nós somos julgados. Quem aqui já viu ou já presenciou
dentro da igreja, alguém chegar na igreja e se deparar com uma pessoa assim que é toda tatuada, com os cabelos roxo, vermelho, verde, uma cor fantasia, e ter aqueles olhares. Só que ali aquele ser tá com um coração tão disponível, um coração tão quebrantado, que ali o Espírito Santo vai habitar, porque a pele, a tatuagem e o cabelo pro Senhor não tá valendo de nada, mas o coração. E aquele que olhou, aquela que olhou, falou: nossa, o que tá fazendo aqui dentro da igreja? Misericórdia. Então, nós temos o exemplo de julgar segundo a reta justiça em João 7,24. Em 1 Coríntios 2,15, devemos julgar todas as coisas. Em 1 Coríntios também, no capítulo 5, versículo 9 e 12, devemos julgar o pecado da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 5, devemos julgar a disputa entre os irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, devemos julgar pregações. E por aí vai. Devemos julgar aqueles que pregam falso evangelho. Devemos julgar obras das trevas. Efésios 5:11. Devemos julgar os que se dizem profetas. Como que eu ainda posso dizer que não me cabe a julgar, que não me cabe sinalizar, que não me cabe dizer: olha, tá errado, mas eu tô aqui para te ajudar, vamos por aqui. Com todos esses textos claramente expostos, como é possível alguém dizer: não julgueis para que não sejais julgados? Este versículo está ligado ao seu contexto, que deve ser analisado em sua inteireza, antes de ser isolado e sair falando para o mundo todo que não podemos julgar, senão também seremos julgados. Ali muito claramente Jesus está nos ensinando que não devemos julgar se nós praticarmos o mesmo pecado ou erro que o outro comete. E nesse texto Jesus manda discernir quem é porco, cão, falso ministro. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz exatamente, de uma forma mais clara, né? Mas se você abrir, você vai ver exatamente isso que eu vou te falar. Não julgue publicamente o que você pratica em secreto. Então, depois dessa breve reflexão, será que você ainda vai pensar que aquela pessoa que tanto te ama e te quer bem não pode chegar para você e dizer: poxa, meu amigo, poxa, minha amiga, poxa, meu esposo, poxa, minha esposa, tá errado isso aí. Olha, isso que você tá fazendo não tá certo. Olha essa sua maneira de agir. Olha essa forma de falar. Olha o que você fez. Olha o que você tá fazendo. Você ainda vai pensar que tá errado? Você ainda vai isolar o versículo dizendo: não julgue para não ser julgado? Aquele que aceita a repreensão é sábio.
mas quem ignora é tolo ou tola. Então essa foi uma breve explicação de um tema que eu vejo muito e já vivi muito e vivo até hoje. E eu espero que essa reflexão possa ter te ajudado e edificado a sua vida. Fique com Deus.